Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer o estudo do layout de uma sala junto com vocês. Então vamos lá. Eu estou aqui então com a planta baixa desse ambiente, onde a gente tem a sala que pega todo esse espaço aqui, tá? Aqui a circulação para banheiro, um quarto e outro quarto. Aqui a gente tem uma porta para uma varandinha externa. E aqui está sem parede, porque esse ambiente é integrado com a cozinha. E o acesso, tá? Fica aqui, o acesso a essa sala fica aqui na cozinha. Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar vai ser o fluxo, né? Como a gente já falou para vocês em outras aulas de entendimento do ambiente e tudo mais. Que tipo de fluxo que a gente tem nessa sala? A gente entra na casa, né, por aqui, e vem para a sala ou vai lá para a cozinha. A gente tem o fluxo de quem vai para a varanda e a gente tem o fluxo de quem cruza a sala toda e vai aqui para os quartos e banheiro. Além disso, né, tem, por exemplo, de quem vem dos quartos e vai lá para fora, de quem vem dessa área da cozinha e vai lá para fora, e de quem vem dessa área e vai lá para os quartos. Então, a gente pode observar que a gente tem alguns espaços para mobiliar, que são esses cantos, né? Aqui que eu estou marcando, aqui, marcando mais ou menos isso. Então, a principal circulação dessa sala vai ser mesmo pelo meio dela, certo? Ok. Bom, vamos avaliar agora a questão da localização da televisão. Eu vi um dia um vídeo, né, de um cara mostrando a casa dele, e ele falava que tinha ficado feliz em ter escolhido não colocar TV na sala dele, porque era uma sala muito pequena, e que, portanto, ele poderia colocar o sofá em qualquer lugar. Por que isso? Bom, eu concordei com ele, né, assim, nesse sentido que ele falou, porque realmente, quando a gente tem a TV em um ambiente, principalmente a sala, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, dependendo de onde a gente colocar a televisão, a janela vai dar um reflexo muito grande. Então, por exemplo, vamos imaginar que nessa sala aqui entra um sol que vem aqui, ó. Vamos supor, tá? Que vem um sol que entra e bata nessa parede aqui. O que vai acontecer se a gente colocar a televisão nessa localização aqui? Para assistir televisão, vai ter que ter uma cortina, né? Muitas vezes a cortina só translúcida, por exemplo, uma cortina branca, translúcida, bege, cinza, não vai adiantar, porque a luminosidade vai continuar a entrar, mesmo que não tenha o sol batendo direto na televisão, e vai dar reflexo, tá? Se a gente colocar a televisão aqui, mesmo que o sol não bata diretamente nessa TV, também vai dar um reflexo aqui, né, da luz que entra dessa varanda, porque essa porta aqui, ó, é uma porta muito grande, não é uma porta, não é uma janela pequena, nem nada disso, é uma porta. E você ter uma porta com uma cortina que fica obrigatoriamente fechada é mais complicado do que uma janela que fica com a cortina obrigatoriamente fechada. Porque a cortina numa porta atrapalha a passagem. Na janela, não, porque ninguém passa por ela, né? Então, fica um pouco mais complicado. Baseado nisso que eu expliquei para vocês, o melhor lugar que eu consigo entender que essa televisão possa ficar é nessa parede aqui, tendo esse layout como está, ok? No caso, por exemplo, da gente fazer, de repente, um anteparo aqui, por exemplo, um painel, ou mesmo uma parede menor, e colocar a televisão aqui e o sofá aqui, por exemplo,
seria uma opção. Mas nesse caso aqui, a cliente quer que a sala fique totalmente integrada com a cozinha. Então, a gente não pode fazer esse anteparo aqui, tá? Então, vamos partir do princípio que a gente vai ter aqui a televisão nesse canto. Não é uma posição, assim, muito tradicional de televisão que a gente vê, porque ela não está no eixo, né? Você vê que a gente tem ela bem longe do eixo da sala, né? O eixo da sala é esse daqui, ó, é o meio, tá? O meio dessa parede de cá com o meio dessa parede de cá. Esse aqui é o eixo da sala. E a televisão está totalmente fora desse eixo, fazendo com que a gente desloque todo o layout para o lado. Então, por exemplo, o sofá vai ter que ficar mais para cá, ó. Tá? Ou vai ser um sofá maiorzão, alguma coisa que pegue nesse sentido. E aí, para a TV não ficar tão deslocado, o que a gente pode fazer é colocar a TV bem para cá. Opa, colocar a TV bem no limite aqui da porta, tá? E aí, a gente pode encher esse espaço aqui, de repente, com 2 poltronas. Pode ser, né? E aí a gente está deixando livre essa circulação central. Lembra que a gente fez o primeiro estudo? Deixando livre essa circulação central aqui para as pessoas passarem, não vai atrapalhar em nada o móvel. Nesse caso, é melhor que o sofá não seja tão grande assim, né? Então, vamos fazer um sofá que seja um pouco menor aqui, tá? Então, temos o sofá aqui, uma poltrona e a outra poltrona. Ah, Lara, já que o fluxo de pessoas passa pelo centro da sala, a gente não pode colocar uma mesa de centro, isso vai depender muito dessa largura aqui da sala. É uma sala grande, né? Não é uma sala pequena. Porque se a gente for considerar, ó, que o sofá tem, vamos botar 1 metro, mas o mínimo é 90. Mas vamos colocar 1 metro aqui, tá? 1 metro aqui esse sofá. Aqui a gente imagina que a gente coloca um móvel de 50 centímetros e a sala tem 3,60 ao todo aqui, a gente fica com 2,10 nessa parte aqui. É uma boa área para a gente poder colocar com tranquilidade uma mesa de centro. Aí, vamos lá, essa mesa de centro vai ser quadrada, assim? Melhor não, né? Porque aí aqui pode ser que fique muito justo. E aqui, ó, tá muito distante. A pessoa que está sentada nessa poltrona aqui não vai conseguir apoiar um copo na mesa de centro, por exemplo. Então, qual que é melhor formato para essa mesa de centro? No formato aqui da sala. Então, a gente coloca uma mesa de centro mais retangular, de forma que a gente tem uma passagem boa do lado de cá e também do lado de cá, ó. Temos passagem tranquila para os dois lados, ok? E aí sobra, de repente, para a gente colocar nesse espaço aqui, ó, uma mesinha lateral, outra mesinha lateral aqui. Aqui podem ser 2, por exemplo, ou pode ser uma maior aqui, quadrada, tá? Desde que, por exemplo, essa distância aqui, ó, que a gente está vendo aqui, seja de pelo menos 70 centímetros. O ideal é 80 centímetros. Mas se a gente considerar que essa mesa é baixinha, a gente consegue deixar 70 centímetros. Mas, assim, sempre pensando que se o morador é uma pessoa maior ou é uma pessoa como eu, que é desastrada e sai batendo em tudo, meu pai dizia que eu não tinha, que eu não tenho noção do meu tamanho, que eu estou sempre batendo a perna, chutando, né, o dedinho do pé. Então, isso aí fica uma coisa muito pessoal. Por isso que o projeto a gente tem que saber muito sobre a pessoa, né, que a gente está projetando, tá bom? Então, a gente tem aqui um layout bem legal que a gente pode usar. Outra coisa que poderia ser feita também
seria isso, ó. Colocar o sofá descolado dessa parede do fundo, para que a circulação passasse aqui por trás do sofá. Aí talvez não coubesse tanto essas duas poltronas aqui, aí tem que colocar direitinho na medida, né? Qual que é a vantagem disso? Bom, a vantagem é que a pessoa que está na cozinha e vai para os quartos não precisa passar na frente do sofá. Então, você está assistindo aqui, você não precisa passar na frente do sofá para cruzar a sala, né? Isso é uma vantagem. Só que, nesse caso aqui, se a gente for pensar mais detalhadamente no cliente, né, como a gente falou, essa cliente, esse apartamento é no Rio de Janeiro, que é uma cidade quente. Essa cliente gosta de receber uns amigos de maneira bastante informal. Então, ela gosta, por exemplo, de almofadas no chão, essas coisas assim. Então, ter uma sala cuja essa área aqui da frente seja maior, nesse caso aqui é mais vantagem para a gente, porque permite que coloque, de repente, mais uma poltrona aqui assim, sabe? Permite que, ao invés de ser uma mesa de centro, seja um puff mais durinho que sirva como assento e como apoio também. Permite também que seja um sofá, já que é informal, né? A gente não precisa ter aquele sofazinho durinho que a pessoa sente certinha. A gente pode colocar um sofá que seja retrátil, por exemplo, que avance mais um tanto aqui assim, que a gente vai ter espaço para isso. Então, pensando nisso, a gente consegue, acho que o ideal realmente é manter a sala nesse layout aqui. Aí, uma coisa que eu queria falar, do mesmo jeito que eu falei com vocês com relação ao formato da mesa de centro, né? Se a mesa de centro é assim, ou se é assim, ou quadrada. Vamos lá, vamos voltar aqui. O que seria melhor? Uma mesa de centro retangular, assim. Agora, vamos pensar um pouco mais do que o lado... Vamos pensar mais detalhadamente, né? O que seria melhor? Uma mesa retangular assim ou, de repente, uma mesa oval? Pensando que essa mesa está no meio do caminho, é melhor que essa mesa seja oval, que a chance de alguém chutar aqui a quina, né, dessa mesa retangular é menor. E essa mesa aqui lateral, redonda ou quadrada? Mesma coisa. Qualquer móvel que esteja numa circulação importante da casa, o ideal é que ele tenha um formato mais arredondado, porque é um formato mais orgânico, né? Nosso corpo é orgânico, é arredondado, né? Esse móvel aqui também poderia ter as pontas arredondadas, por exemplo, mas aí já exige uma marcenaria arredondada, que é uma coisa muito específica de um determinado momento, por exemplo, agora está na moda a marcenaria mais arredondada, né? Mas sai de moda e a ideia é a gente fazer um projeto que tenha durabilidade, tá? E com relação às poltronas, essas poltronas aqui, elas estão encostadas na parede, ó. Então, problema nenhum delas terem um formato mais quadrado, né? Delas serem mais retinhas, não tem problema nenhum. E essa poltrona aqui extra, que ficaria aqui, como aqui atrás é uma área de passagem, as pessoas passam por aqui, essa poltrona está meio que no meio do caminho aqui, o ideal já dela é que ela tenha um formato mais arredondadinho aqui atrás. Ela, inclusive, se encaixa melhor quando está assim, tá tortinha, né? Não está igual essa daqui, que elas estão paralelas. Então, nesse caso aqui, uma poltrona no formato arredondado, eu acho que fica melhor, né? Então, em termos de layout,
é mais ou menos isso mesmo que a gente tem que pensar.